Eu sou a Sara York, já chamei Marcela, já fui chamada de Soraya, Surama. Esses nomes com esses, acho que eu tive muitos. Acho que faz parte da minha constituição, inclusive da identidade travesti. Eu posso ser a Sara, posso ser a Marcela, uma hora eu posso parar e posso querer ser alguém. Até lá existe um negócio chamado nome social para a gente usar, brincar e ser feliz, sobretudo, até que a gente seja ou encontre uma certa identidade. Eu acho que eu já era educadora a vida toda. Eu acho que corpos trans, de um modo geral, eu acho que todo mundo é educador em algum grau, como todo mundo é pesquisador em algum grau, né? A gente que está na universidade, talvez a gente tenha a chancela CAPES, né? Para dizer, eu sou pesquisador, a CAPES afirma isso, olha o meu Lattes. Isso é uma condição. Mas quando você descobre o endereço da sua casa, até qualquer lugar, isso é uma pesquisa, isso é ser pesquisador, né? Então, quando você me pergunta sobre esse ser trans ou travesti na educação, eu acho que todos nós que estamos dentro da condição alheia à cisgeneridade, temos uma função nesse cenário educacional, educativo, formal, não formal, informal, que é uma condição de existência. Eu percebo que travestis que não têm a menor formação política ou acadêmica, fazendo e levando informações através das suas redes sociais para os seus médicos. Travestis que não têm formação acadêmica explicando para o padeiro que ela tem que ser chamada de ela, porque existe uma lei que permite isso e que garante esse direito. Isso é formação, isso é educação na prática, né? Bell Hooks ela tem uma frase muito interessante, né, que educação é fazer-se valer, utilizar-se desses instrumentos para se fazer cidadão no mundo. Então, quando você encontra pessoas que fazem isso sem o aparato, ou sem a prerrogativa da titulação de ser uma professora, de ser um educador, de ser um doutor, de seja lá o que for, e que exerce essa função pedagógica cotidianamente, isso é de grande valia. E pessoas trans fazem isso cotidianamente, independente de suas formações. Quando eu chego na UERJ, não tinha nome social. O primeiro processo que vai permitir o uso do nome social é o meu. E já tinham travestis aqui. Mas como assim? Então como? O que essas pessoas fizeram antes disso? Juridicamente falando. Em 2021, o reitor da UERJ, o professor Ricardo Lodi, ele faz um documento e lança dizendo que pessoas trans e travestis podem utilizar os banheiros da UERJ segundo a sua identidade de gênero. Em 2021, por que não teve isso antes? Por que foi preciso a Sara fazer esse pedido? Por que esse reitor fez isso nesse momento? Ele fez isso porque existiam professores que ainda negavam esse direito a alguns alunos, sem saber que isso era um crime de transfobia. Então, para mim, ou quando você fala das transepistemologias, significa isso, esse conjunto inteiro, né? A gente está falando de artistas como Lineker, como Linda Quebrada, que rompem barreiras nas artes, outras que estão à frente das políticas partidárias, como Érica Malonguinho, Érica Hilton, Duda Salabert. Então, assim, são vários. Isso tudo é a construção de uma episteme. E essa episteme, esse modo de fazer, é um modo que modifica a máquina de produzir uma verdade. Essa repetição, ela começa a ganhar novos elementos. E aí você não consegue ver da mesma forma.
Então, todos esses desconfortos, eles começam a ser gerados exatamente porque muitas dessas pessoas decidiram vir para esse embate nesse espaço. E esse espaço é um lugar para essas grandes discussões. E é um espaço de amorosidade, e é um espaço de laço. Nós sonhamos com uma educação democrática com muita gente, mas a gente nunca consolidou essa educação. E aí tem um grande problema. Eu sei disso porque quando eu vejo as travestis que são minhas amigas e que são da minha geração, elas não tiveram a formação educacional como deveriam ter tido. Então, não sei se isso era educação democrática, mas eu sei que existe uma reação à possibilidade daquilo que eu sou dentro de uma escola. E eu sei disso quando eu estou numa rua de uma cidade onde eu não conheço ninguém e eu ando com o meu neto pela mão. Eu, uma travesti, andando com uma criança de 6 anos sozinha. E eu percebo os olhares de todo mundo e o olhar é de vigilância. O que ela vai fazer com essa criança? Porque para eles eu não tenho o direito de ser avó. Para eles eu não tenho o direito sequer de ter um filho. O carinho da vovosidade que eu aprendi a ter, eu aprendi a respeitar limites muito cedo na vida. Exatamente porque eu fui exposta a uma grande diferença dentro da minha casa. E essa diferença era geracional. Eu cresci com uma mulher de 70 anos. A minha avó tinha 70 anos. E eu era uma criança que assistia às limitações dessa avó. O meu maior medo era algum dia minha avó precisar pegar um ônibus. Porque eu tinha medo da perninha curta dela ter que levantar para subir o degrau e entrar no ônibus. E ela cair, se machucar e acontecer alguma coisa. Mas eu penso, a relação com o meu neto é uma relação que não pode ser exposta. Ela não pode estar em qualquer rua, em qualquer cidade, de qualquer forma. Porque eu estou colocando ele em risco e eu me coloco, sobretudo, em risco. Porque as pessoas elas não foram preparadas para me reconhecer como alguém que tem uma família. E isso não deve ser um incômodo para mim. Isso é motivo de vergonha para qualquer pessoa. Para qualquer sujeito que se diga cidadão, que se diga brasileiro, sobretudo governantes de um modo geral, prefeitos, governadores, presidente, ministras, pseudo-ministras que falam em nome de Deus, que falam em nome de família, em nome de criancinha. Essas pessoas deveriam sentir-se extremamente envergonhadas de não ter promovido políticas públicas para que pessoas, de um modo geral, entendessem a humanidade que existe em mim também. Como elas não fizeram esse serviço, a gente está fazendo. A gente vai fazer um serviço que esses governos não fizeram. Por isso, a juventude, ela vem comprometida com outras coisas. Ela vem comprometida com uma verdade que não é única. Ninguém quer saber a verdade única. Se eu disser para você, o João roubou o supermercado, logo um adolescente vai perguntar, por qual motivo? Como assim? Por que foi? Não, mas ele é ladrão, porque quem rouba é ladrão. Depende das condições. Ele roubou um pedaço de carne ou um pacote de arroz no supermercado. Esse crime não pode ser tratado da mesma forma, por mais punitivista que o sujeito seja. Mas quem está ensinando isso são os mais jovens. Porque tem um grupo de pessoas que já aprenderam a lição antiga e não estão dispostas a negociar, elas não estão dispostas a se atualizar. E talvez o momento seja esse, de uma atualização. Essa educação democrática que a gente sonha, ela começa a ganhar contornos.
E ela começa a ganhar contornos quando eu entendo que o meu direito não pode ser menor que o seu. E isso não é só uma frase de efeito. Isso é o exercício prático desta existência. E nós temos visto isso acontecendo no interior de várias salas de aula em todo o Brasil. Quando alunos começam a ter problemas dentro das suas salas de aula, e inclui violência, transfobia, racismo, é um dado muito triste que a gente tenha esses números de violência dentro das escolas, mas é um dado que nos mostra que esses alunos não mais se calarão diante dos abusos. Esse povo que a gente estava acostumado a dizer, espera lá fora, que eu acho que foi o começo da nossa conversa, foi isso. Aqui você não vai poder entrar, porque aqui são só os acadêmicos. Esse povo não vai mais ser responsável pelas fechaduras. Eles não são mais os donos das chaves. E ninguém vai poder mudar isso. Porque a gente aprendeu a abrir porta com clips. A gente já sabe fazer isso, né? A gente não espera mais o porteiro, porque a gente não quer roubar nada. A gente não quer roubar o que está produzido. Eu não quero roubar nada que esteja produzido pelo outro. Eu quero só mostrar o que eu produzi e mostrar o quanto é interessante e tão interessante quanto outras tantas coisas que têm sido produzidas. Isso não vai te diminuir. Ninguém sonha em andar de helicóptero todo dia. Ninguém sonha em andar de jet ski, de andar de terno e gravata. As pessoas sonham diferentes sonhos. Tem gente que não quer nem andar. Tem gente que quer ficar deitado numa rede quietinho. E talvez seja isso. A gente tem percebido que talvez uma educação democrática seja talvez instrumentar esse sujeito para que ele possa compor o seu próprio sonho. E aí eu pergunto, qual que é seu sonho?